mesmo? 229. Aula passada, pessoal, atenção. Página 229. Lembrando que na aula passada nós apenas chegamos até a equação R igual a V sobre I. Lembram? Só até aí. Aí eu pedi que fizessem 2 exercícios, mas que nós vamos corrigir no final, tá? Bom, então a partir dessa equaçãozinha aí, a gente pode agora analisar os resistores ômicos e os resistores não ômicos. Pode ser? Então tá. Então olha aqui. Vocês lembram do circuitinho aquele que nós montamos aula passada, né? Desenhei para vocês aí. Não estava completo no livro, proposital. E agora eu vou só repetir aqui, para a gente poder ter uma ideia de como é que se fez a experiência. Ó, um amperímetro, um voltímetro, para determinar a diferença de potencial e a intensidade da corrente elétrica no resistor. Então, o voltímetro determinava a diferença de potencial nos terminais e o amperímetro registrava a intensidade da corrente, tá? Se nós pegássemos agora uma fonte de tensão variável, olha ali, diferença de potencial variável, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 volts, vou variando a tensão. Logicamente que eu vou ter valores de tensão e de corrente diferentes a cada instante, tá? E se eu fizesse um levantamento de dados? Ó, tensão e corrente. Para uma determinada tensão V1, eu iria obter no amperímetro uma corrente I1. Aí eu aumento para 20 volts. E eu vou ter uma corrente I2. Eu aumento para 30 volts. E a corrente vai ser I3. E assim eu vou registrando aqui, né? V4 e 4, vou fazendo uma tabela de dados. No momento que a gente começa a analisar essa tabela aí, nós já sabemos que a razão entre V e I é o R. Então eu poderia calcular aqui, por exemplo, isso não aparece na tabelinha de vocês, mas também não tem problema, né? Não precisa anotar aí. Nós poderíamos calcular aqui a resistência do resistor em cada momento. V1 por I1 daria o R1, V2 por I2 daria o R2, aqui o R3 e aqui o R4, tá? V sobre I. Agora vejam bem, eu não estou calculando 4 resistências diferentes de diferentes resistores, não. Do mesmo resistor, deste aqui, ó, eu tenho a resistência elétrica em vários momentos diferentes, tá? Bom, e daí? No momento que eu faço esse cálculo, eu posso chegar a algumas conclusões. Por exemplo, primeira, eu pego aqui 10 volts, vejo que deu 2 amperes, calculo e dá quanto a resistência? 5. Eu pego e aumento para 20 volts e vejo que a corrente aumentou para 4 amperes, quanto é que deu a resistência? 5 de novo. Aumento para 30 volts, a corrente vem para 6 amperes e quanto é que deu a resistência? 5. E assim eu vou levando. 40 volts, aí aumenta para 8 amperes. E quanto é que dá a resistência? 5. Bom, neste caso, eu estou então na presença de um resistor em que a razão V por I é sempre exatamente igual. Atenção, pessoal, olha aí, importante isso aqui, né? Ó, cheguei até a errar o número aqui. V4 por I4. E este valor, então, é constante e igual à resistência do resistor. Então, nós temos aí uma situação especial. Os resistores que se enquadram nesse caso aí são classificados de resistores ômicos. Resistores ômicos. Então, todos aqueles que têm resistência elétrica constante são chamados de resistores ômicos. Tá? Agora, existe o outro grupo de resistores, né, que não vai acontecer isso. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui simples. 10 volts, 2 amperes, 5 ohms. 20 volts, 4 amperes, não, 5 amperes, dá 4 ohms. Aí eu aumento para 30 volts, a corrente vai para 10 amperes e aqui vai dar 3 ohms.
5, 4, 3, não está constante, está variando a resistência elétrica do resistor. Então, quando a razão entre o V e o I não é constante, nós classificamos o resistor diferente de uma constante, e ele passa a ser chamado então de resistor não ômico. Então, resistores ômicos e resistores não ômicos, essa é a diferença, tá? E agora a gente vai ver como é que isso costuma aparecer na prova, porque a coisa mais difícil que tem é aparecer o uso da equação diretamente, né? É muito difícil, até pode acontecer, mas não é o mais provável, tá? Tá, nós já alteramos ali, tá? Bom, então agora vamos ver como é que costuma aparecer na prova. Eu acho que todos vocês já têm uma ideia, né? Já devem ter feito alguns exercícios por aí, né? Que esse assunto tem a grande probabilidade de aparecer na forma de gráficos, né? E sempre que a gente trabalha com gráficos na física, nós temos que prestar atenção em algumas coisas. Bom, primeiro, eu vou colocar aqui na linha de cima do quadro, tá? Todos os exemplos que eu quero comentar com vocês sobre os resistores ômicos. E aqui embaixo, então, eu vou colocar todos os exemplos que depois vamos ver sobre os resistores não ômicos. Eu tenho no livro aí alguns desenhozinhos, mas certamente vou colocar mais coisas aqui, tá? Por exemplo, tensão corrente, V em função de I. Que tipo de função tem que aparecer quando o resistor é ômico? Uma curva ou uma reta? Hein, pessoal? Olha aqui, ó. Este eixo dos V's, este eixo dos I's. V por I. V por I. Não é mesmo que Y sobre X? Y sobre X? É. E se eu dividir o valor de Y pelo de X num gráfico desse aqui e dar constante, o que tem que ser? Uma reta, obrigatoriamente. Porque Y sobre X, ou delta Y sobre delta X, ou V sobre I, representa o quê? A declividade desta reta. Então, todo mundo, eu acho que se dá conta disso, não preciso entrar em grandes detalhes, já comentei em outras aulas, né? A declividade representa o quê? A resistência elétrica do resistor, tá? Então, se vocês tiverem que calcular a resistência, demora barbada, né? V por I, V por I, V por I. Por quê? Parte sempre da origem, né? V1 por I1, V2 por I2 tem que dar sempre o mesmo resultado. V3 por I3. Não é isso? Bom, o que mais poderia aparecer além da pergunta qual é o significado da declividade? Pode aparecer, por exemplo, uma comparação. Vocês resolvem colocar um testezinho assim, ó. Exemplo. Dois eixos, o I, V e duas retas. R1 e R2. Qual das duas identificaria a maior resistência? R1 ou R2? Hein, pessoal? R1. Por que R1? Isso, porque... Sim, tem uma resistência, mas por que tem uma resistência no gráfico? Como é que se enxerga isso? Maior ângulo, exatamente, maior ângulo. Então, aqui tem o alfa 2, aqui o alfa 1. Se alfa 2, não, vou botar na ordem, alfa 1 é maior do que alfa 2, então R1 é maior do que R2. Tá? Agora, será que vocês encontrariam algum problema de fazer um desenho, uma análise de desenho com 3? Acho que não, né? Claro que não, mas agora já deu uma mancada que não tem mais volta. Irreparável. Agora você não percebeu o que eu vou fazer, eu não devia ter errado aqui. Eu queria fazer isso aqui. Agora vocês já perceberam, né? Não queria que vocês tivessem percebido isso. Então faz de conta que vocês não viram que eu mudei os eixos, tá? Se eu colocasse aqui o R1, aqui o R2 e aqui o R3, qual teria a maior resistência? O R1 ou o R3? O R3. Por quê? Porque o ângulo é medido a partir do eixo das correntes. Não importa onde ele está.
Então, maior ângulo, alfa 3. Se alfa 3 é maior do que alfa 2, maior do que alfa 1, então o R3 é maior do que o R2, maior do que o R1. Tá? Cuidado, muito cuidado. A inversão dos eixos é perfeitamente possível. Tá? A chance de aparecer os eixos na posição normal ou assim como eu coloquei é a mesma. Exatamente a mesma. Cálculo. Vamos lá. Calcule para mim bem ligeirinho aí o valor da resistência elétrica deste resistor aqui. Vou botar dois números aqui fáceis. 6 e 2. Qual é o valor da resistência elétrica deste resistor? Difícil, né? Uma meia hora para fazer isso. Quando? Olha, vocês nem falam. Não entenderam nada, vamos começar tudo de novo. Então, quanto é que deu aqui? Isso. 3. Facilzinho, né? Resistência igual a tensão sobre corrente. Claro que eu sabia que vocês tinham certeza, né? Não tô brincando. 6 por 2, 3. RV sobre I, 6 volts divididos por 2 amperes, vai dar 3 ohms e ninguém vai errar esse cálculo. Tá? Agora, pessoal, a gente tem que se antenar muito. Por quê? Por exemplo, qual seria o valor da... Olha o perigo. Se eu colocasse agora assim, todo mundo já percebeu, né? Olha aí, ó, vou botar números diferentes. O 8 e o 4. Quanto é que daria aí o valor da resistência? Quanto? Quanto? Vamos ver? Resposta, estou precisando de uma resposta. Faço 8 dividido por 4? Não, porque a tensão está aqui e a corrente está lá. Então eu faço 4 dividido por 8. É ou não é? Então a resposta não é 0,5? É ou não é? Pois é, olha aqui, ó. Resistência igual V sobre I. Primeiro detalhe, observar que os eixos estão invertidos. Primeiro passo. Então aqui é 4 e aqui é 8. Segundo passo, que a gente às vezes esquece, as unidades. 8 o que é? Volts. 4 o que é? Volts. E 8 o que é? Miliamperes. Miliamperes. E um miliampere nada mais é do que quanto? 10 na menos 3. 8 vezes 10 na menos 3 amperes. Então 4 dividido por 8 vezes 10 na menos 3 é o mesmo que 0,5 desta divisão e o 10 na mais 3 colocado lá em cima, né? 10 na mais 3 ohms. Isso dá quanto? 500 ohms. Está aí a resposta. Tá? Então, pessoal, olha aqui, ó. Coloquei tudo que é possível aparecer sobre esses resistores. Primeiro, a perguntinha teórica do que é a declividade. Depois, a interpretação de qual é o maior valor de resistência no gráfico. 2 casos. Inversão dos eixos, perfeitamente possível. Cálculo normal e cálculo com a inversão dos eixos e também com mudança de unidade. Tá bem claro? Tudo que pode ocorrer está aqui no quadro. Não tem como aparecer nada diferente disso. Tá? As unidades de resistência elétrica, eu não cheguei a comentar na outra aula, mas pode aparecer, né? Assim, ó. Por exemplo, 2.000 ohms. Eu posso escrever isso aqui 2 vezes 10 na 3 ohms. Mas eu também posso escrever 2 kΩ. A gente tem que ter bem claro essas unidades, esses múltiplos e submúltiplos das unidades. Não só com a resistência, não só com a corrente, com qualquer unidade. Não sei se vocês lembram isso na física, né?
Já que eu podia colocar isso aí no cantinho, pode ser lá no canto, ó. Eu não vou chegar até lá com os não ônibus, né? Olha aqui, ó. O micro símbolo este, o mili símbolo M, depois vem o normal, né, da unidade, depois para cima vem o quilo, quase que eu escrevo com K, quilo, que é um K, né? E depois vem o que? Mega, que é um Mzão, tá? Até estava comentando agora um pouquinho na entrada ali, né? A relação com as unidades. Essas são as 4 mais importantes. Tem outras, né? Claro. Aqui tem o nano. Vai aparecer? Provavelmente não. Nano, que é um Nzinho, tá? E aqui depois do mega teria o giga. Giga, que é um Gzão. Depois teria o tera, que é um Tzão, tá? E aí o que representa cada um desses? Me ajudem agora. Ó, nano é 10 na menos 9. Micro é 10 na menos 6. Mili é 10 na menos 3. Quilo é 10 na 3. Mega é 10 na sexta, na 6. E giga é 10 na nona. Tá? Não precisa mais do que isso. Até aqui já é exagero e aqui já é exagero. Do micro até o mega é possível correr. Até o colega estava dando um exemplo agora há pouco, que na prova desse fim de semana apareceu uma relação de potências ali, quilowatt, megawatt e tal, e a gente tinha que saber então o que era o mega. Quase nunca aparece. Mega 10 na sexta. 10 na sexta. Vocês ficam com a prova, uma cópia da prova ou não? Então depois que a gente tiver aí, eu queria dar uma olhadinha. Não precisa ser agora, depois, se alguém trouxe, me empresta, dá uma olhada. Não vi ainda. Tá bom então? Resistores não ômicos. Não ômicos. Como é que costuma aparecer? Ora, não vai ser diferente. Gráficos. Deu, pessoal, vamos lá. Tudo bem? É o seguinte, vamos lá. Estamos pensando aí. Tensão corrente. Quando o resistor não é ômico, o que pode estar acontecendo com ele? Variando, certo? E quando ele está variando, qual é o significado? O que pode estar acontecendo quando ele está variando? Variando a resistência, mas de que tipo de variação pode ocorrer? E aí? Crescente ou decrescente, né? Que não é só num sentido que pode ocorrer a variação, isso que eu quero dizer. Não é só crescente ou só decrescente. Existem materiais, de repente eu uso um material aqui em que a resistência diminui com a temperatura. Outro material que a resistência aumenta com a temperatura. Então, isso a gente tem que estar ligado. Olha aqui. Pode acontecer esta situação aqui e pode acontecer esta outra que vocês também têm no livro aí já desenhadinho, né? Aqui o I, aqui o V e a curva assim. Opa, fiz duas iguais. Não tem... Um pouquinho. Podia fazer isso também. Ó, então duas parábolas com as concavidades diferentes, né? Primeiro, parábola com a concavidade para cima, depois parábola com a concavidade para baixo. Lembrando sempre que os eixos estão nesta posição, V e I. Então, pessoal, olha aqui, ó. O que está acontecendo com o primeiro? Isso eu acho que não está escrito no livro de vocês, né? Não. Eu não coloquei para que vocês assinalassem agora. Primeiro, a resistência é crescente ou decrescente no primeiro caso? Ó. Se a gente tem dúvida, coloca dois pontinhos aqui e desenha duas tangentes.
já que a resistência é representada pela inclinação da reta tangente. Uma aqui e a outra aqui. O que está acontecendo com a inclinação da reta tangente? Aumentando. Ó, aqui tem uma inclinação, aqui tem maior inclinação. Conclusão, se a inclinação da tangente aumenta, quem é que está aumentando? A resistência. R crescente. Tá? Mesma explicação aqui, ó. Uma inclinação aqui e outra aqui. Está aumentando ou diminuindo a inclinação? Diminuindo. Então, resistência decrescente. Crescente e decrescente a resistência elétrica desses dois aí, tá? Também seria fácil justificar assim, ó. Se eu pegasse um certo valor de tensão, vou pegar o mesmo valor aqui, ó, tensão. Comprei aqui, eles conseguem entender o que eu quero dizer. Para este valor de tensão, a corrente tem esse valor aqui. Vou dobrar o valor. Dobrei a tensão. Vamos levar até o gráfico. Olha aqui. Dobrando o valor da tensão, a corrente não dobra. A corrente aumenta um pouquinho só. Não aumentou muito. Então, qual é o significado disso? Dobrando o valor da tensão, a corrente não dobra, aumenta menos do que aumentou a tensão, resistência crescente. Tá? Este valor aqui está aumentando menos do que aumenta esse. Opa, aqui. Esse está aumentando menos do que aumenta esse. Pessoal, hoje está difícil. Eu nunca reclamei de vocês, mas hoje está difícil. Eu acho que o assunto é muito fácil, né? Por isso que está todo mundo conversando. Se é isso, eu posso ir mais rápido. Querem que eu mais rápido? Não, é que aí, de repente, não tô. É só porque aí não adianta, né? Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Ó. Eu poderia escolher uma tensão, um ΔV ou uma tensão qualquer, e levar até o gráfico e ver quanto é que dá a corrente. Deu isso aqui. Agora, vamos dobrar a tensão. Dobrei o valor da tensão e olha o que acontece com a corrente. A corrente mais do que dobrou. Então, nesse caso lá, eu estou aumentando o V e a corrente está aumentando mais do que aumenta o V. Conclusão, diminui a resistência. Está cada vez passando mais corrente, está cada vez diminuindo mais a resistência. Se está passando cada vez menos corrente, está aumentando cada vez mais a resistência. Tá? Bom, e nesses dois casos eu preciso citar dois exemplos, né? Aliás, para o ômico também podemos citar. Resistores ômicos. Os resistores ômicos têm um exemplo bem interessante aqui, que é uma liga de níquel-cromo. O níquel-cromo tem um comportamento de resistor ômico num certo intervalo de temperatura. Não é para qualquer ΔT. Por exemplo, de 20 graus Celsius a 45 graus Celsius, a resistência do níquel-cromo é constante. E sabe onde é que tem esse fiozinho de níquel-cromo aí? No chuveiro. Aquele fiozinho do chuveiro que aquece a água, ele é de níquel-cromo. Agora experimenta ver, retira a água do chuveiro e liga o chuveiro. Tirando a água do chuveiro e ligando o chuveiro, esse fiozinho não vai ficar incandescente até explodir? Vai. E quando ele fica incandescente, ele fica como uma lâmpada. Até o efeito luminoso vai aparecer, né? Se a gente pudesse controlar. E se ele aquece demais, a resistência dele se foi, não é mais constante. Começou agora a variar. Tá? Então, não existe um resistor ômico ideal para qualquer faixa de temperatura. Existem resistores ômicos para determinadas faixas de temperatura. Tanto é que esta curvinha, esta retinha que nós estamos vendo aqui, é uma, não é uma simplificação, mas é uma, como é que eu vou dizer, uma parte do gráfico que a gente acaba representando. Sabe como seria mesmo o gráfico de um resistor ômico, se eu fosse levar ao pé da letra? Aqui a tensão e aqui a corrente seria assim, ó. Ou assim, assim e assim, ou então ao contrário. Mas nesta faixa aqui, ó, ele seria ômico. Fora desta faixa, ele não é ômico. Temperaturas muito baixas ou temperaturas muito altas, ele não é ômico, tá? Mas para fins de vestibular, a gente analisa sim, é lógico, né? Isso é só para que vocês entendam que não existe o resistor ômico ideal, né? Todo resistor, por si só, ele é não ômico.
Agora olha aqui, ó. Quando eu coloco, pessoal, que a corrente está aumentando, vocês não podem esquecer que quando a corrente aumenta em qualquer elemento, o que vai acontecer com esse elemento? Vai aquecer, vai sofrer um aquecimento. Então, eu posso falar em aumento de corrente e aumento de temperatura. Tá? Numa prova é muito comum que eles digam assim, ó, qual dos gráficos abaixo, qual dos elementos abaixo tem a resistência aumentando com a temperatura. A gente fica assim, mas como com a temperatura? Com a temperatura, porque se aumentar a corrente, aumenta a temperatura. Então esse aqui, ó, tem resistência crescente com a temperatura. Aumentou a temperatura, aumenta a resistência. Tá? E quais são os materiais utilizados aqui, ó? Como exemplo aqui. Crescente. Todos os metais. Tá? Todos os metais. Qual é o metal que eles mais usam nas provas aí? Vocês lembram disso ou não? Tem um metal que é mais usado do que os outros nas provas. Bem mais usado. Olha aqui, ó. De 12 ohms a uma temperatura de 20 graus Celsius para 144, 150 ohms a uma temperatura de 1.200 graus Celsius. R0, T0, RT. 144 ohms quando a temperatura atinge 1.200. E olha aqui, ó. Pena que eles não pedem isso, seria muito fácil para nós. Mas, vocês já estudaram dilatação térmica, não? Já? Passaram por dilatação? Vão passar? Oi? Estão começando? E se vocês estão começando, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. O que é isso aqui, pessoal? Ó, L igual a L0 que multiplica 1 mais alfa delta T. Viram essa equação ou não? Ah, não viram essa? Então não tem problema. Vou botar o L0 para lá de cá, tá? Delta L igual a alfa L0 delta T. Viram essa? Também não? Então vocês vão começar a equação. Ah, vai começar. Pena. Esta equaçãozinha é da dilatação linear. Para ver como as coisas na física, às vezes, né, fecham direitinho. Pois esta mesma equação aqui, eu posso trocar esse delta L por delta R e esse L0 por R0, que eu fico com a variação da resistência com a temperatura. Mesma equação. E esse alfa, que lá na dilatação é o coeficiente de dilatação linear, aqui na eletricidade passa a ter um outro valor, é lógico, né? E tem um outro nomezinho, é o coeficiente de variação de resistência. Né? Mas a equação é a mesma. Então, cai no vestibular isso aqui na resistência? Não cai. Mas, quero que vocês entendam que as coisas são muito parecidas. Um corpo dilata à medida que a temperatura aumenta. Um corpo tem a sua resistência variando à medida que a temperatura aumenta. Certo? Então tá. Uma dica aqui, ó. Ah, não coloquei todos ainda. Decrescente. Semicondutores. Ó, semicondutores, assunto do vestibular da PUC. Nós vamos tratar isso aí separadamente, né? Mas agora é só um exemplo. Quais são os semicondutores mais importantes que nós temos aí? 3. Silício, germânio e carbono. Os 3. Silício, germânio e carbono. Esses 3 aí. Um deles aparece. Provavelmente o carbono. Provavelmente o carbono. Tá? E agora a perguntinha teórica que pode surgir. Olha aqui. Temperatura T0, temperatura T. T maior que T0. Resistência R0, resistência R. Resistência R0, resistência R. Para quem? Metais e semicondutores. Olha aqui, pessoal. Dutores. Semicondutores. Olha para cá. Metais.
aumentou a temperatura, aumenta a resistência. Semicondutores, aumentou a temperatura, diminui a resistência. Certo? Não esqueçam dessa relaçãozinha aí. Metais e semicondutores. Tá? Bom, então agora só resta uma coisa. Fazer exercício, né? Podem fazer, além daqueles dois que eu já tinha pedido, todos os outros aí para encerrar. Alguma pergunta? Tudo bem? Nenhuma? Tranquilo esse assunto, né?